para estar aqui convosco. Eu vou falar então de uma relação aparentemente estranha, mas se calhar não assim tanto, entre a religião e a política, e abordar uma perspectiva global a partir de um movimento concreto, aquilo que é a história do catolicismo de esquerda em 1975, e depois de um contexto envolvente que será sobrevoado rapidamente, entre 65 e 75, portanto os 10 anos depois do Concílio Vaticano II, debruçar-me-ei sobre o movimento Cristãos pelo Socialismo, como é que ele nasce na América Latina, como é que ele se internacionaliza e como é que ele chega a Portugal e se desenvolve no contexto do pré-português. Eu vou ler um texto que preparei, mas entretanto vamos passando a algumas imagens. O ajornamento conciliar, balizado entre 1962 e 1965, é o ponto de ignição de um processo de recomposição eclesial e transformação do movimento católico, que traduz a reestruturação do modo como a Igreja se pensa e repensa, se insere no mundo diante dos desafios e problemáticas contemporâneas, reconhecendo a autonomia das realidades temporais. Os 10 anos que se lhe seguem até 1975 são considerados por muitos como tempos de crise católica, dado que essa renovação conciliar fora acompanhada de formas de contestação opostas dentro da Igreja, se não mesmo conflituais, marcadas algumas delas por um traço de radicalismo. Sejam os grupos que advogavam uma solução progressista, se não revolucionária, da militância cristã, e aqueles que procuravam restabelecer o ideal perdido da tradição pré-conciliar. Nesse ato, o ano de 1968 sugere ser o contexto propício para o escalar da tensão eclesial, transbordando para os campos político e social propriamente ditos as querelas teológicas que tinham sido despoltadas a partir do concílio, funcionando como um ponto de aceleração e politização do universo católico. Nesse vendaval de utopias entre a desilusão e a expectativa, os anos do pós-concílio foram ao mesmo tempo um período de fermentação e fragmentação das experiências pastorais e políticas dos católicos a nível global e europeu, onde se ensaiam novos protagonismos laicais, se multiplicam grupos, iniciativas pastorais, novas formas de espiritualidade e correntes teológicas e debates eclesiológicos, onde a experiência de subversão religiosa seria vivida por muitos como uma forma de ascese que se exercitava há um tempo na transformação eclesial, política e social que experimentava. Ora, é precisamente nesse contexto de turvelinho que se forma aquilo que o historiador alemão Rainer Orn considera ser a segunda onda do catolicismo de esquerda na Europa Ocidental, que, segundo o autor, se estrutura a partir de 4 experiências afins que nós poderemos complementar. A primeira delas, e uma das grandes inovações desse período, foi a emergência de múltiplas associações de padres contestatários em toda a Europa Ocidental, um conjunto de associações que culminariam na constituição formal do Christian Solidarity International Congress, por meio da realização das Assembleias Europeias dos Padres Solidários entre 1969 e 1973. A par destas, surgem vários grupos espontâneos de comunidades eclesiais de matriz basista, as denominadas comunidades eclesiais de base, que se espalham por toda a Europa e por toda a América Latina, e aí só dei alguns exemplos de algumas italianas. E ainda a par destas duas, convirá salientar, e que o autor faz, por um lado, um contributo que os jovens católicos dão no movimento estudantil dos anos 60, e como é que isso se repercute no universo eclesial, de onde as ocupações das catedrais, por exemplo, em Trento e em Parma, em 68, mas também o ímpeto e a participação de alguns católicos juntos do movimento operário e das organizações sindicais, seja a fundarem organizações sindicais confessionais ou laicas. Estes são as quatro experiências que o historiador alemão, citado a pedaço, define para caracterizar a segunda onda do catolicismo de esquerda a nível da Europa Ocidental. Contudo, podemos chamar à colação outras experiências. Saliente-se a criação do International Documentation and Communication Center, que se constitui como uma assessoria de imprensa e um centro de documentação holandês, e alargando-se posteriormente a um público-alvo de 6 línguas diferentes com a publicação de um boletim próprio. E, finalmente, e não menos importante,
fazer menção dos contactos estabelecidos pelos grupos a nível internacional e o que isso significa de tomada de consciência da pertença ao movimento de dimensão planetária por meio da troca e circulação de ideias, pessoas, livros e a tradução de documentos, significando isso a aproximação de alguns dos católicos do sul da Europa a correntes teológicas e políticas dos países da Europa do Norte e da América Latina, traduzindo um alargamento dos vínculos do catolicismo à escala internacional, o que vai ter algum impacto, porque, na verdade, mesmo sem deixar de ter um lugar nuclear, Roma deixa de ter também ou deixa de ser também a referência exclusiva da pertença destes cristãos e da pertença da identidade eclesial. Talvez eu cito aí uma série de nomes que foram autores que este universo leu, traduziu e que fizeram várias conferências por toda a Europa. Talvez o nome mais conhecido e que está em processo de crescimento meteórico em toda a Europa nos anos 70 seja o Helder Câmara, precisamente quando em Paris denuncia os crimes da ditadura militar brasileira. Ora, sendo impossível pormenorizar e analisar detalhadamente cada um dos grupos deste universo, que na verdade é uma galáxia, decidi então cingir-me a um movimento, que são os cristãos pelo socialismo, e perceber como é que eles se estruturam a nível internacional, como é que nascem e como é que sobem ao palco e atravessam fronteiras. Com origem no Chile, o movimento Cristãos pelo Socialismo é lançado com a publicação do Manifesto dos 80 em abril de 1971, no qual um grupo de padres chilenos, vindos de experiências de pastoral popular, manifestam a sua solidariedade com o processo de construção do socialismo no Chile, no contexto da construção da Constituição do Governo de Unidade Popular, liderado por Salvador Allende, declarando publicamente, e cito, como cristianos no vemos incompatibilidade entre cristianismo e socialismo. Um ano envolvido, em abril de 72, um grupo já de 400 católicos de toda a América Latina reúne-se em Santiago do Chile em vista à consolidação de ideias sobre a militância política dos crentes no processo de libertação latino-americana. Desta surge o Documento de Santiago, no qual são abordados não só a hipótese socialista como alternativa ao capitalismo, defendendo a luta de classes como um fenómeno transversal e pressupondo uma aliança política com os marxistas, mas apontando, inclusive, as insuficiências operativas da terceira via defendida pela democracia cristã, da área vinda da doutrina social da Igreja, na resolução dos problemas socioeconómicos da América Latina, sem que isso significasse, todavia, o abandono da fé professada ou a confessionalização da luta revolucionária. A publicação deste documento e a sua tradução potenciou a disseminação do movimento em observação à escala internacional, numa geografia que varia das Américas à Europa, da África à Ásia. Em particular na Europa, sem esquecer a implantação do movimento na Alemanha, na Áustria, na Bélgica e nos Países Baixos, ganham destaque a nível internacional os documentos publicados nas reuniões de Ávila, em Espanha, em janeiro de 73, em Bolonha, Itália, em setembro de 74, em Lisboa, em janeiro de 75, e em Lille, em França, em maio de 77. Porém, a expansão dos cristãos pelo socialismo à escala internacional não seria alheia ao processo histórico da política doméstica chilena, considerando o aluimento do movimento na clandestinidade após o golpe de Estado de Pinochet em setembro de 73. O exílio rumo à Europa e aos Estados Unidos por parte dos membros do movimento favorece um trânsito de ideias que, por sua vez, converge na deslocação deste para os territórios além América Latina. Organizando-se nesse contexto aquilo que é o primeiro encontro internacional do movimento a realizar no Canadá em abril de 1975, onde os militantes levariam ao prelo a Carta do Quebec. Neste documento,
Os militantes deste movimento procuram reformular a inteligência da fé que professavam em contexto revolucionário, feita a partir de uma opção de classe. E ainda reequacionar o sentido da sua pertença eclesial sem abandonar a Igreja, ambicionando antes formular por dentro desta o que consideram ser uma nova forma de vida eclesial definida como uma Igreja de expressão popular. Nós depois, no debate, podemos aprofundar um bocadinho os pressupostos desta Carta do Quebec, que é interessante, mas passamos já ao contexto português e perceber como é que estes cristãos vão interagir no processo revolucionário em Portugal. O movimento Cristãos pelo Socialismo chega a Portugal no verão de 1974, implantado pela mão de um grupo de católicos que se consideravam historicamente herdeiros da cultura intelectual e do agir político da geração dos católicos progressistas opositores ao Estado Novo nos anos 60. Provenientes, na sua maioria, de quadros superiores, intelectuais e estudantes de classe média urbana, os católicos que instituíram o movimento em Portugal fazem-no no intuito de agrupar num só grupo as pessoas de diferentes grupos que, e cito, tinham uma prática ou uma reflexão que se enquadrava na luta por uma igreja livre de todo o enfeudamento e disponível para a vocação revolucionária que perderam. No pós-25 de Abril, a criação do grupo português Cristãos pelo Socialismo decorre, portanto, não só do processo de instauração do movimento nos diferentes países europeus, mas particularmente da afirmação gradual em ambiente democrático de uma atitude crítica que alguns setores católicos dirigem à estrutura eclesiástica portuguesa, conhecida a sua conveniência, conivência e o suporte doutrinal que a mesma havia fornecido ao regime ditatorial e à guerra. Isto no panorama da nova correlação de forças políticas e sociais que caracteriza o período revolucionário, alimentados pelo que consideram ser, e cito, um novo impulso à luta pelo socialismo e contra a exploração capitalista. Fim de citação. O primeiro encontro nacional dos cristãos pelo socialismo seria realizado entre os dias 3 e 5 de janeiro de 1975 no Liceu Camões, em Lisboa, assinalando o arranque do movimento em contexto português. A quando do encontro nacional já existiam núcleos constituídos por todo o país, com implantação territorial abrangente, distribuindo-se geograficamente os participantes em 36 núcleos, na sua maioria, como podemos ver por este mapa um bocado desfigurado, na região da Grande Lisboa, mas espalhados também pelo interior, mas sobretudo na região da Grande Lisboa. Deste universo, compareceram um total de 250 participantes, de variadas profissões e idades e vindos de diversos pontos do país, participando ainda delegações estrangeiras do Chile, da Espanha e de Itália. Sem pretensões de se constituírem enquanto partido político confessional, o movimento implanta-se no Portugal revolucionário, tendo como objetivo, a partir de uma dinâmica unitária, potenciar a unidade dos católicos, que, fazendo uma opção socialista, permaneciam divididos nos diversos partidos da esquerda portuguesa onde estavam filiados. Composto por militantes cristãos, fazem então a sua opção socialista e incorporando a luta de classes em vista ao que consideram ser a instauração de uma sociedade sem classes. Efetivamente, num exercício de reinterpretação da sua fé, à luz, e cito, das coordenadas bíblicas da libertação humana e das experiências concretas libertadoras do processo histórico, fim de citação, os cristãos pelo socialismo sustentam a sua expressão pública naquilo que definem como a constituição de uma sociedade sem classes, a luta pela construção de uma sociedade onde não haja exploradores e explorados, onde não haja exploração de uns homens por outros homens. Do ponto de vista teórico, os cristãos pelo socialismo assumem aquilo que podemos definir uma visão unitária e autónoma a partir de dentro. A inter-relação do binómio cristão-socialista que pressupõe
uma vinculação da experiência cristã e da militância política de pendor revolucionário. Esta articulação, porém, não só não confundia as esferas em questão, como não punha em causa a autonomia de cada uma delas, visto que, como os primeiros textos evidenciam, os próprios se recusariam a radicar no Evangelho a legitimação doutrinária da sua ação política, ou tampouco fazerem do seu compromisso político um elemento complementar da fé professada. E cito, como se a fé pudesse existir sem aquele e fosse necessário recorrer ao empenhamento político apenas para lhe dar uma nova qualidade, ou como se a ciência e a praxis políticas não tivessem autonomia e estivessem sujeitas a um grau de subalternidade e confessionalidade. Fim de citação. Desta maneira, este grupo rejeitava em simultâneo ora uma visão estritamente clerical e confessional da militância política, ora uma diluição da fé na política, uma vez que tal reinterpretação da fé em contexto revolucionário não eliminaria a sua autonomia, mas antes, cito, afirma que a luta revolucionária seria o espaço privilegiado por onde passa a dimensão pública e política da fé. Estes cristãos veem na fé cristã e no processo revolucionário uma exigência de conversão individual e comunitariamente considerada. Como dizem num dos seus documentos logo em janeiro de 75, não precisamos da fé para optarmos pelo socialismo, mas de facto, como crentes, experimentamos uma profunda ligação entre o nosso processo revolucionário e a nossa fé cristã, e ambos são para nós o imperativo de conversão permanente. Na verdade, de acordo com o depoimento de Maria da Conceição Moita, uma das responsáveis do movimento à data, o facto daquele grupo se situar no cruzamento dos campos religioso e político, e, portanto, ao pretender ser expressão social de cristãos, como se definiam, política e revolucionariamente comprometidos, posicionava-o em contraciclo dos percursos, ora de desvinculação institucional, ora de privatização de fé dos crentes envolvidos na luta revolucionária, afirmando-se, ao invés, como uma plataforma agregadora de duas culturas intelectuais até então pressupostas como inconciliáveis. Ouçamos. Este é um facto novo, porque até agora, em nome da incompatibilidade de princípios entre o cristianismo e o marxismo, os cristãos que tinham feito uma opção de classe ou imigravam para fora da igreja porque não havia lugar para eles dentro da instituição e não viam a possibilidade de permanecer nela, ou reduziam a sua fé a um assunto privado sem qualquer relação com a militância política. Fim de citação. Rejeitavam, portanto, um antagonismo ou uma segmentação da sua militância entre cada um dos campos enunciados, mas pressupondo uma relação dinâmica entre ambos, o que pressupunha igualmente uma dupla inscrição dos sujeitos no âmbito religioso e político. Dentro destas premissas, negando uma perspectiva dualista e assumindo uma espiritualidade fortemente cristológica e teologicamente em linha com os desideratos de libertação, o movimento procura definir a sua identidade teórica na convergência do Evangelho, que se sentem portadores, valorizando como uma boa nova de libertação, e a praxis revolucionária socialista, vista como processo emancipatório e, cito, a única alternativa ao projeto desumanizante capitalista. Neste novelo intelectual, a figura histórica de Jesus de Nazaré, nas suas dimensões messiânica, profética, salvífica e libertadora, impõe-se como catalisador dos discursos, sobrevindo não apenas como referencial de sentido na vivência da fé em comunidade, mas igualmente como referencial de ação política na luta pela justiça e libertação dos oprimidos, a fazer tanto na Igreja como na sociedade. Ou seja, a pessoa de Jesus e as comunidades do cristianismo primitivo impõem-se para estes crentes como fundamento e modelo de ação e instância de reinterpretação da própria fé a partir da luta ideológica segundo o ângulo da crítica à religião, na medida em que a figura do Nazareno seria entendida de determinada maneira e a partir de um determinado pressuposto, a opção revolucionária que ele alegadamente teria feito. Não é? Ouçamos. O Jesus Cristo de Nazaré é, em definitivo, o ponto de referência da nossa fé.
colocou-se com efeito ao lado dos pobres e dos marginalizados, dos explorados e contra os opressores do seu povo. A boa nova que ele deixou com caráter universal é fundamentalmente uma promessa, um projeto histórico de libertação, a libertação total dos filhos de Deus. Como tal, é um dinamismo, uma luta constante por essa libertação. Reformular a fé em contexto de classe, ao qual Cristo não se subtraiu, tendo-se colocado inequivocamente ao lado dos pobres, é ver na classe subalterna, na classe dos explorados, o motor histórico da sua própria libertação. Fim de citação. Em concreto, é na destrinça entre a fé em Jesus e a religião institucional que o padre Mário de Oliveira critica, em 75, precisamente, a domesticação do Evangelho feita pela Igreja Portuguesa, fazendo Jesus de Nazaré, e cito, o primeiro dos deuses do Olimpo burguês, explorado romanticamente até às lágrimas na sua paixão e morte, transformando a sua mensagem de libertação em ópio para os povos. Fim de citação. No campo de ação dos cristãos pelo socialismo, a crítica à religião e a luta política significariam não só alterar a compreensão das instituições eclesiásticas, como libertar, e cito, aquilo que eles consideram ser a ponta crítica do cristianismo, que estaria sequestrada mediante o direito natural pelo capitalismo. Fim de citação. Neste processo se entendia a reformulação da fé cristã e a construção de uma igreja outra que procuravam levar por diante, tratando-se, por isso, de criar uma linguagem religiosa nova. Cito, novos gestos e símbolos que correspondam à dupla opção da fidelidade a Jesus de Nazaré e na defesa dos oprimidos, que superem as formas existentes, as quais correspondem aos interesses da classe dominante. Fim de citação. Portanto, da contradição latente entre aquilo que era a oferta institucional e a mensagem libertadora de Jesus, os militantes deste movimento negariam a legitimidade dessa determinada oferta religiosa, delatando o caráter ideológico de uma teologia que sustém a prática eclesial e que estaria sequestrada pela classe dominante. Nessa significação, a praxis revolucionária funcionaria como uma oportunidade teológica à reformulação da consciência crente, através da qual o compromisso político significava uma maneira nova de ser cristão. Vejamos. A experiência revolucionária dos cristãos, e estou a citar, comprometidos, produz expressão ou política diferente dos cristãos, e esta acaba por incidir na consciência cristã, chegando a entender e a expressar o ser cristão de uma maneira nova. Este trabalho criador não é assunto de laboratório, isto é, de um grupo de teólogos, mas da atividade cotidiana dos cristãos comprometidos na autêntica escola da teologia. Aí toma corpo a expressão social revolucionária dos cristãos e vão surgindo as novas formas de expressão cristã dessa experiência política. A comunidade é o lugar próprio da sua reformulação. Fim de citação. Assim, desenredando o papel histórico do cristianismo ao denunciar a estratégia de apoliticidade e interclassismo eclesiástico, estes crentes não só importam para o campo das sociabilidades católicas o imaginário de ação da luta de classes, como denunciam o que consideram ser a existência conflitual de dois tipos de cristianismo irreconciliáveis. De um lado, a barricada, o que, no seu entender, se tornou cúmplice da classe dominante. E do lado oposto, o que quer tomar parte no processo revolucionário a fim de desmascarar a luta de classes ao lado dos oprimidos. No entender deste grupo católico, a Igreja não seria uma organização instituída fora da sociedade, o que pressupunha que qualquer processo de reflexão a ser feito sobre o papel por ela desempenhado, no contexto da sociedade portuguesa, requeria uma observação em perspectiva do todo social. Por este ângulo, a própria Igreja seria determinada pelas dinâmicas históricas de disputa e desigualdade que atravessam e caracterizam a ordem societária, mimetizando-as. Pelo que também ela, como reflexo, seria palco onde se reproduziriam as desigualdades sociais
e se projetariam os conflitos dialéticos dos seus membros. Como, aliás, sugere o padre salesiano Júlio Girardi, em Lisboa, no seu discurso em janeiro de 1975. A luta de classes na Igreja está em relação direta com o problema da luta de classes como tal. Porque se a luta de classes se encontra na Igreja, é porque a Igreja se encontra na luta de classes. É porque a Igreja está dividida pelas divisões da sociedade. Se nós concebemos e vivemos de maneiras tão opostas o sermos cristão, é porque concebemos e vivemos de modos opostos, a nível pessoal e coletivo, o sermos homens. Da mesma maneira, a luta de classes na Igreja só se pode entender na sua relação com a luta global como reflexo. Em função deste entendimento, a Igreja Católica não seria isenta de crítica por parte destes cristãos, considerando de forma depreciativa a estrutura eclesiológica vertical e ritualizada que a configurava. Nesta significação, a dimensão institucional do catolicismo, como estava estruturada, era percebida por estes cristãos como um sistema, e cito, um sistema de mando profundamente elitista, impeditivo da igualdade e da responsabilidade dos crentes, e, por essa forma, promotor da diferenciação de classes dentro das comunidades cristãs. Cito: a hierarquia, que devia ser um serviço que se presta, transformou-se num sistema de mando profundamente elitista, que transforma o funcionamento da comunidade cristã, pois impede a igualdade e responsabilização dos crentes e induz a formação de classes. A marginalização do crente, a sua irresponsabilização efetiva na condução da comunidade a que pertence, é certamente uma das causas da transformação da mensagem em rito, transferindo-a do domínio da responsabilidade para o domínio das coisas a executar. Por outro lado, o rito é cómodo. Fazer coisas é mais fácil do que assumir a mensagem e sossega a consciência individual e coletiva alienando. Portanto, mais uma vez, uma tensão entre a mensagem percebida como libertadora e a ritualização e a institucionalização do religioso como sendo algo que alienaria as consciências. No entanto, mesmo indiferente com as estruturas institucionais, os militantes em observação renunciam a qualquer tentativa de marginalização do movimento face à Igreja, fosse ela velada pelas autoridades eclesiásticas ou adesivada pelos restantes católicos em Portugal. Isto em virtude da construção de um outro figurino eclesiológico resultante de uma opção de classe e da assunção daquilo que consideram ser uma fidelidade crítica. Vejamos. O diálogo que queremos manter com a hierarquia só poderá ter lugar numa fidelidade crítica e na medida em que julgamos não trair a Igreja libertadora. Nesta ótica, propomos-nos mesmo a servir de alternativa a uma outra Igreja. Igreja essa que também ela faz a sua opção política, a sua opção pelo capitalismo, não obstante as suas afirmações de neutralidade e interclassismo. Fim de citação. Independentemente das questões de incompatibilidade teórica, é a necessidade de dotarem o seu agir crente e a leitura que fazem do Evangelho de uma análise científica sobre o real que potencia o trânsito destes crentes em direção ao campo político, ao assumir a grelha marxista no horizonte da construção de uma sociedade socialista. Para estes cristãos, a metodologia marxista seria empregue não só como eixo crítico do sistema religioso enquanto doutrina alienante, que aliás fazem também a partir da mensagem do Evangelho, mas sobretudo como instrumento de análise da sociedade capitalista e alternativa revolucionária em vista à sua transformação. Isto é, como uma ciência social, uma ferramenta para ler a realidade. Como os próprios deixam por escrito no texto final do seu primeiro encontro nacional, e cito: ao longo da nossa caminhada militante, fomos descobrindo um modo novo da fé à medida da nossa capacidade de empenhamento. Em tempos, a nossa visão do problema social limitava-se a verificar a existência de ricos e pobres, para cuja solução julgávamos bastar o apelo moral para uma melhor distribuição das riquezas. Foi o marxismo que nos proporcionou os instrumentos de análise através dos quais compreendemos os mecanismos de uma sociedade, a sociedade capitalista, estruturalmente repartida entre detentores dos meios de produção e proletários, apercebemos-nos
pois, que o capitalismo é a cotidiana ditadura do capital sobre os trabalhadores. Com o marxismo, aprendemos ainda que a radical injustiça desta sociedade pode ser superada por uma transformação revolucionária, a construção do socialismo, cujo principal obreiro será o proletariado organizado e cuja meta é a sociedade sem classes, com uma economia ao serviço do povo e não do lucro, com uma cultura verdadeiramente livre e criadora. Aos olhos destes cristãos, a instauração de uma sociedade socialista em Portugal pressupunha não só a apropriação coletiva dos bens de produção, como a planificação da economia e cito, de modo a que ela, em vez de estar subordinada ao lucro individual, esteja subordinada às necessidades coletivas, visto que não há socialismo enquanto a classe trabalhadora não tem o controle do sistema económico, do aparelho político, do aparelho de Estado. Fim de citação. É nesta linha que os cristãos pelo socialismo reagem face à propriedade privada, estruturam a sua posição face à propriedade privada, formalmente assumida pelo movimento, com a publicação de um documento divulgado pela Comissão Coordenadora Nacional em fevereiro de 1975. Nesse documento, o posicionamento dos cristãos face à propriedade coletiva e à justa da distribuição das riquezas seria legitimado de acordo com o ideal evangélico da partilha de bens. Vejamos. O movimento Cristãos pelo Socialismo considera que deve denunciar a hipocrisia desta propaganda que é feita pelos ricos que não querem perder os seus privilégios. Se a propriedade privada é tão importante como dizem, parece que se esquecem que a maior parte do povo não tem precisamente qualquer propriedade privada. A liberdade de que esses senhores querem defender é apenas a liberdade de continuar a explorar o povo e de continuar a viver à custa do trabalho dos outros. Só um regime socialista, só o poder exercido pelos trabalhadores poderá realizar a propriedade coletiva e a justa distribuição da riqueza. Os cristãos pelo socialismo lutam por esses objetivos e por isso aprovam todas essas ações que tendem a restituir ao povo aquilo que é do povo. Muito longe de se opor ao ideal cristão, esta luta vai ao encontro de um dos mais fortes apelos do Evangelho, que é justamente o de pormos em comum os bens que possuímos. Fim de citação. Com efeito, é também em razão dos pressupostos agora enunciados que se torna inteligível a crítica do movimento ao episcopado português na gestão do caso Rádio Renascença, declarando-se publicamente contra a oposição oficial da Igreja ao participar o seu apoio aos trabalhadores que ocupavam os estúdios dos emissores em Lisboa em julho de 1975. Porque, dizem eles, se o processo revolucionário desencadeado em Portugal é irreversível, e estou a citar, na perspectiva da libertação dos explorados e dos oprimidos, e exige locais e meios para se expressar, por maioria de razão, no entender destes, uma rádio que se diz voz da Igreja e não seja porta-voz deste processo libertador, nega-se a si mesmo. A opção pelo socialismo implicaria ainda a rejeição de organizações políticas tipo democracia cristã, consideradas por estes como reacionárias, burgueses conservadores e autoritários, se não mesmo fascistas mal disfarçados. Assim lançando duras críticas a partidos políticos portugueses que orbitavam nessa genealogia ideológica, os cristãos pelo socialismo procuram desautorizar a aproximação confessional que partidos como o Centro Democrático Social e o Partido da Democracia Cristã faziam ao pretender absorver o voto católico por meio das denúncias feitas à perseguição da Igreja. Como manifesta o Secretariado Regional de Lisboa em nota publicada a propósito dos acontecimentos de 11 de março de 1975, na qual se argumenta a possibilidade de ilegalização daquelas organizações políticas, cito, em Portugal, os partidos que se dizem democratas cristãos não são apenas, mas ainda fascistas mal disfarçados. Dizem eles que uma grande parte do eleitorado europeu vota em partidos similares nos outros países, mas ao menos nesses países as democracias cristãs participaram na resistência antifascista. Em Portugal, não. São burgueses conservadores e autoritários que sempre serviram a ditadura e agora vêm mascarar-se de democráticos.
pelo facto de terem sido atacados pelo povo as sedes desses partidos, ou se eles agora vierem a ser ilegalizados como se torna imperioso, não nos venham falar em perseguição à Igreja. Sejamos claros, não é a Igreja que é perseguida, é a burguesia que perde os seus privilégios perante o avanço das lutas populares na construção do socialismo. Ainda assim, negando qualquer protótipo de socialismo historicamente experimentado, ou qualquer tentativa de aburguesamento do mesmo, para estes cristãos, a construção de um projeto societário seria algo de novo a pôr em marcha, seria algo em aberto, a fazer a partir da experiência da Revolução Portuguesa, no qual o cristianismo interagia como interlocutor. Por conseguinte, diante das diferentes interpretações e modelos avocados ao termo socialismo, o movimento em questão procuraria assimilar os diversos contributos históricos das revoluções socialistas, reajustando-os ao caso português, sem, porém, definir um modelo estático. Como observa Luís Moita em entrevista à revista Flama em março de 1975, como grupo, a nossa posição expressa é esta: não se fixar no modelo estereotipado de socialismo, mas seguir analisando, comparando sociedades que enverdaram por esse processo revolucionário e aceitar o contributo de todas elas. E do meu ponto de vista pessoal, digo mesmo que um dos erros é precisamente o definir o projeto da Revolução Portuguesa em função de um modelo estrangeiro. Acho que a revolução se faz a partir de uma realidade original. E é evidente para toda a gente que, neste momento, a realidade portuguesa é profundamente original. Aquilo que nos é pedido, creio eu, é para aproveitar a experiência histórica das lutas da classe operária, das lutas do proletariado à escala mundial, aproveitar as aquisições fundamentais que elas nos dão, mas não ficar bloqueado por um modelo que se pretende impor, ou não ficar sectariamente demarcado dentro deste ou daquele modelo. Fim de citação. Para estes grupos cristãos, mesmo não tendo um modelo definido, a construção do socialismo em Portugal resultaria, portanto, do que consideram ser, e de acordo com as palavras de Luís Moita, a realidade original da Revolução Portuguesa, levando em conta as particularidades da luta de classes desencadeada depois do 25 de abril de 1974. Aos olhos deste grupo, a realidade original portuguesa punha em evidência o caráter multifacetado do socialismo, a partir da realidade e do contexto onde se inseriam, o qual implicava não só um processo de consciencialização das classes em vista à tomada do poder pelos trabalhadores, como intimava o combate à disparidade territorial e às desigualdades económico-sociais que atravessavam uma sociedade em transição política e económica. Portanto, segundo estes cristãos, a construção do socialismo no território português pressupunha a articulação das questões da coesão social e geográfica, relativas, ora à promoção da saúde, da educação, da habitação e da previdência da população portuguesa, o fim da dependência e do desnivelamento do campo em relação às cidades, a efetivação da reforma agrária e, por fim, a persecução e concretização do processo de descolonização, assegurando a autodeterminação efetiva da independência dos territórios das antigas colónias. Todavia, longe de eliminar a problemática religiosa, aos olhos deste grupo de cristãos assim interessados, naturalmente, a construção de uma sociedade socialista em Portugal significaria fazê-la ressurgir mais perentoriamente. Já não, e cito, de uma forma alienante como compensação para as incapacidades históricas do povo, mas como a recriação das relações entre pessoas, por meio de um maior aprofundamento do significado da vida e do mundo e de todas as grandes questões para as quais a fé cristã pode contribuir no sentido de uma renovada reflexão. Fim de citação. O mesmo é dizer, para os cristãos pelo socialismo, o contributo particular dos cristãos no processo revolucionário far-se-ia, e cito, não no sentido de atenuar o seu dinamismo ou amenizar o seu ímpeto, mas no sentido de não deixar que a revolução se corrompa,
uma vez que humanizante na sua intenção, no seu processo e no seu objetivo, não se degrade em nova forma de desumanizar. Fim de citação. É a partir deste substrato que se estruturam os objetivos e as linhas de atuação do grupo, os quais seriam canalizados nas dinâmicas de sensibilização política junto dos setores do catolicismo português, de onde provinham e no qual se inseriam. Este nortear da ação em direção ao universo católico seria compreendido mais como uma especificidade da atuação pública do movimento e não tanto quanto uma questão condicional de sectarismos ou particularismos confessionais, segundo dizem. Quer dizer, fazem-no pelo facto de considerarem o terreno católico em Portugal um campo de ação no qual a praxis revolucionária e o socialismo se equacionam ou se deviam equacionar a partir da identidade cristã. Presumindo que o trabalho de emancipação, e cito, a realizar junto das massas cristãs, deve ser feito por cristãos, na medida em que só estes conseguem dar uma perspectivação unitária entre a mensagem de Jesus Cristo a que aderem e a luta revolucionária. Fim de citação. Em ordem ao que definem como uma purificação da fé mediante a extirpação da conotação da ideologia burguesa que nela, aparentemente ou alegadamente, teria sido veiculada. Compreende-se assim que, uma vez determinados naquilo que consideram ser o desmascaramento de todas as posições que, acoberto da religião de Jesus Cristo, contribuem para a perpetuação do sistema de opressão, fim de citação, o principal objetivo traçado pelos membros do grupo fosse a necessidade de instrução política e religiosa da população cristã portuguesa residente no interior do país, tendo como processo de desbloqueamento e de neutralização, tido como processo de desbloqueamento e neutralização da influência daquilo que consideram ser as esferas do aparelho ideológico e eclesiástico junto desses setores da sociedade e incentivando-os, ao invés, à militância nas organizações de classe, como sendo as únicas capazes, cito, de apresentar uma única alternativa para a sua própria emancipação. Eu não sei, isto já vai longo. Bom, vamos concluir. Se conseguires começar a concluir. A concluir, sim. Pronto. Rapidamente, então. Só verá. Umas considerações finais rápidas, para depois entrarmos num pequeno debate. Conquanto a fundação dos cristãos pelo socialismo não ser alheia ao contexto político e religioso vivido em Portugal depois da Revolução, esta não pode ser compreendida à margem do quadro de mentalidades do universo católico dos anos 60 e 70 como um todo. Uma vez que a atuação política destes crentes se torna inteligível se não tivermos em consideração o processo de abertura eclesial ao pluralismo político do laicado no vintênio em questão, a qual, paradoxalmente, dentro da Igreja potenciou a fragmentação política dos crentes, favorecendo, inclusive, já ouvimos, o surgimento de correntes contestatárias internas desse mesmo movimento, a esse mesmo universo. Efetivamente, tal como ocorrera no resto da Europa, onde o movimento se expressou, se o contexto político do Portugal revolucionário nos ajuda a explicar o nascimento dos cristãos pelo socialismo, a situação internacional do catolicismo pode fornecer algumas pistas para a compreensão do seu fracasso. Isto, levando em consideração os fatores decorrentes da crescente desautorização do marxismo e dos movimentos contestatários da autoridade eclesiástica por parte da hierarquia católica depois da eleição de Karol Wojtyła em outubro de 1978, mas não negligenciando, por outro lado, as características e divisões internas do próprio movimento a nível internacional, que inviabilizariam, ora a massificação do grupo, ora um consenso entre os seus militantes. Ainda assim, mais do que pela influência política ou religiosa que exercera, ou a abrangência da sua extensão numérica, a expressão portuguesa do movimento Cristãos pelo Socialismo torna-se um objeto de estudo relevante, tendo em conta o facto de ser um reservatório das concepções que uma parte dos católicos portugueses fazem
no Portugal revolucionário e, por consequência, mesmo que marginal e efêmero, o movimento em questão é ainda um depósito em bruto do qual conseguimos auscultar a memória dos diferentes debates intrínsecos ao universo católico naquilo que seriam as primeiras tentativas de reconfiguração da fé cristã e do compromisso político em democracia e, em particular, no período revolucionário. Em suma, a observação do movimento Cristãos pelo Socialismo ganha sentido no horizonte da compreensão daquilo que António Matos Ferreira define ser o trânsito do religioso ao político. Quer dizer, e cito António, aspirando perceber não só o modo como os cristãos valorizaram e situaram a atividade política como fator da sua pertença religiosa, mas, em simultâneo, indagando o modo como o exercício da cidadania no campo político molda a experiência religiosa e como esta condiciona a percepção do político e da atuação e da intervenção dos católicos na sociedade. Disse.